Bom, pessoal, professor Vimerson Dantas, justamente nesse nosso primeiro encontro, nossa aula inaugural do curso teórico e prático, né, exclusivo aí para o FPB 2022. Beleza? Só lembrando, né, como é que vai ser a dinâmica do nosso curso? Eu sou bem suspeito a falar, mas eu preciso dizer a vocês que é uma grande satisfação para mim, pessoal, poder montar um curso do jeito que eu acho que deve ser um curso. Por quê, pessoal? A gente precisa ter um cronograma, a gente precisa ter uma organização. Então, hoje, se vocês entrarem lá no meu site, vocês já vão ter a programação completa de todo o assunto que a gente vai trabalhar no nosso curso, que, obviamente, é o assunto todo do edital. Não vai ter essa história de, não, esse tópico aqui é menos cobrado, a gente vai ver. Não. Nós vamos trabalhar com todo o edital. Uma outra coisa que eu preciso dizer a vocês, eu fiz esse curso com o maior cuidado do mundo. Pessoal, fazem 15 dias que eu organizo esse material para vocês. Então, tenho certeza que eu vou dar o meu máximo. Eu tenho a certeza e a certeza plena que daqui vão sair muitos aprovados na UFPB. Uma outra coisa, quem estiver nesse curso também vai estar se preparando para o FRN. Se vocês olharem o cronograma que está lá no meu site, já perceberam que os assuntos são muito parecidos, né? Então, o meu objetivo é treinar vocês não somente para o FPB, mas também para o FRN, para outros concursos na área administrativa que venham, também para concursos da banca IBFC, já que vocês perceberam já que o assunto do nosso curso é comum a dezenas e dezenas de outros concursos aí pelo Brasil. Beleza? Então, vamos começar. Antes de mais nada, né, agradeço demais a audiência de vocês. Trazer essa quantidade de gente aqui numa aula ao vivo, às 3 horas da tarde, numa quarta-feira, eu sei que não é fácil, né? Agradeço demais a confiança e tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Beleza? Bom, antes da gente começar com as questões e com a teoria, eu trouxe uma coisinha aqui que eu elaborei justamente para vocês, meus alunos. Olha só. Nós temos aí o que muita gente chama de edital verticalizado, que é justamente ordenar os assuntos do edital em uma coluna. Olhem que interessante, pessoal. Eu tenho aí um apanhado de 500 questões da banca IBFC que foram de provas, né, que foram realizadas entre 2018 e 2022. Ou seja, nos 5 últimos anos, eu fiz esse apanhado aí de 500 questões de informática e trouxe para vocês darem uma olhada, né? Por quê? Quando a gente estuda com organização, com um cronograma, com um norte, né, com um direcionamento, tenho certeza que a gente vai ser muito assertivo lá na prova. E outra coisa, no nosso curso, eu vou trabalhar com mais de 250 questões que a gente vai comentar em aula. Fora as questões extras, que com certeza vai ter tarefinha de casa para vocês. A gente vai ver teoria e questões na aula e ainda vai ficar uma tarefinha de casa para vocês toda semana, certo? É importante demais que vocês façam esse acompanhamento semanal. Vocês consigam enxergar qual a disciplina, qual a partezinha aí da informática que está com mais dificuldade. Beleza? Então vamos lá, olha só. Internet de aplicativos é o assunto mais cobrado em todas as questões. Em todas, sem exceção. Exatamente, Tatiane. É uma aula por semana, toda quarta-feira, às 15 horas. Ok? Então, o assunto internet, ele corresponde a 23%. Olha só, pessoal, a quantidade. 23% das questões, das 500 questões que eu fiz análise. Já em segundo lugar, nós temos aí o editor de texto Word, né? Que é o que vem na prova de vocês, com 18% das questões. Editor de planilha Excel, 16%.
sistema operacional Windows, 16%, em números redondos, navegadores, programas antivírus e firewall, ferramenta de busca, e aí vocês estão vendo aí que tem o restante. Esse material também vai estar disponível para vocês, né? Toda a aula vai ficar disponível o slide, as questões da tarefinha de casa, né? E a videoaula. Geralmente a aula é à tarde, 7 horas, 8 horas da noite, já vai estar disponibilizada lá na plataforma de vocês. A plataforma que a gente vai utilizar é justamente o Google Sala de Aula, para que vocês consigam acessar do celular, da televisão, do computador, do tablet, em qualquer lugar que você tiver acesso à internet, você vai conseguir assistir o nosso curso. Beleza? Então, vamos para frente, né? Olha só. Eu organizei a aula de hoje, pessoal, para a gente dar uma passeada geral no edital. Nós vamos ver questões de cada tópico do edital. Se vocês prestarem atenção, o edital tem 12 tópicos, mas na realidade são 10. Por quê? Um tópico versa sobre as teclas de atalho, né? E o outro tópico versa sobre o Microsoft Office. É só informando que vai utilizar o Microsoft Office. Então, na realidade, nosso edital tem 10 tópicos. E vamos trabalhar todos os 10 no nosso curso. Beleza? Então, para a gente começar aí, temos uma questãozinha de internet e aplicativos. Vamos lá. Presta atenção que a maioria das questões que a gente vai trabalhar hoje são de 2022. Exclusivamente da banca IBFC. No nosso curso, vamos trabalhar 250 questões IBFC. Vamos ter outras bancas? Vamos. Porque eu quero nivelar vocês por cima. A gente vai trabalhar com questões Sebrasp, com questões FCC também, né, como a nossa tarefinha de casa. Mas eu quero que vocês saiam top de verdade. Então, Adriana, deixe depressa, viu, Adriana? Deixe depressa, viu, Adriana? Que a gente chega lá na resposta. Vamos embora, vamos embora. Dada a definição técnica abaixo, elemento de uma rede sendo baseado em software ou em hardware que controla o tráfego de entrada e saída de informação, através da análise dos pacotes de dados e, assim, determinando se eles podem passar ou não, baseando-se em uma série de regras. Então, a gente já imagina aqui o seguinte, ó, é a definição de um elemento, de uma rede, que pode ser um software, ou seja, um aplicativo, ou um hardware, uma peça, né? Uma peça. Aí, olha só. Quem cuida desse controle, né, para a gente ter uma ideia geral, é o seguinte. O nosso computador se conecta a, por exemplo, a internet. Eu vou utilizar aqui a internet por ela ser uma rede pública, né? E a gente sabe que a internet, por ser uma rede pública, a segurança dela não é muito alta, né? O nível de segurança dela não é muito alto. Então, vamos lá. Se alguém quiser tentar invadir o meu computador através da internet, o sistema operacional Windows, olha só, o sistema operacional Windows disponibiliza um aplicativo que vai servir como uma barreira de proteção, um muro de proteção, para justamente evitar que pessoas mal intencionadas tenham acesso ao meu computador, como também, pessoal, o meu computador, ele evita que o meu computador envie informações para fora, né? Tudo isso está aí organizado, orquestrado, por causa de um software ou hardware, como ele exemplificou, que é quem? O firewall, né? A função dele é justamente determinar o que pode passar ou não, baseando-se em uma série de
regras, ou seja, o firewall ele pode atuar como um filtro, né? Verificando tudo que chega e tudo que sai do computador. E esse filtro, né, tem justamente essa característica de aumentar a segurança do meu dispositivo. Ok? Pronto, Adriana. Vamos lá. O firewall, a função dele é verificar o tráfego da rede. Então, vamos supor, ele não verifica o conteúdo das informações que trafegam na rede. Por exemplo, o antivírus verifica o conteúdo de um arquivo para verificar se naquele arquivo existe algum tipo de ameaça. Entendeu, Adriana? Já o firewall não tem essa característica. O firewall faz o quê? Olha ali o pacote. Ah, pode ou não pode? Beleza. O que tem dentro do pacote? Eu aproveito até para dizer, a gente chama de pacote, né, pacote de dados, mas tecnicamente o nome é datagrama. Então, o firewall só faz verificar se aquele datagrama pode passar ou não. Já o antivírus faz a verificação do que tem dentro do datagrama, dentro do pacote ou dentro do arquivo, quando ele chega na máquina. Tranquilo? Ficou claro, Adriana? Maravilha. Então é o seguinte, vocês percebam, pessoal, que essa aula ao vivo faz com que vocês se sintam dentro da sala de aula. Né? Porque você pode estar interagindo, a gente pode estar interagindo o tempo todo, e o objetivo é justamente esse, fazer com que vocês aproveitem o máximo desse curso ao vivo, para tirar suas dúvidas e continuar seus estudos aí, para a gente chegar na aprovação. Beleza? Então, questão 1, letra A. Né? O firewall é justamente o que descreve a questão. Tranquilo? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Qualquer coisa, podem colocar no chat, que eu estou de olho lá também. Beleza? Próximo tópico da gente, ferramentas de busca. Aí, olha só, pessoal. Antes de mais nada, basicamente, todas as questões que eu organizei no material de vocês, todas, utilizam como base o Google como ferramenta de busca. Porém, é necessário que a gente lembre que existe também a ferramenta de busca da Microsoft, que é justamente o Bing, certo? Tem que lembrar que existem os dois. Porém, o mais cobrado é justamente o Google. Tranquilo? Então, vamos para a próxima questão. Olha lá. Ao fazer uma busca e pesquisa para uma análise técnica no Google, existe a necessidade de obter somente documentos gerados no formato PDF. A alternativa que apresenta a sintaxe técnica, sintaxe é a forma da gente escrever, né? A forma técnica de escrever, que deve ser adicionada à pesquisa feita no Google presta atenção, pessoal. Como eu quero fazer uma pesquisa especificamente por PDF, então, por exemplo, se eu colocar assim, ó, concurso UFPB, por exemplo, vai e colocar esse termo, esses dois termos lá no Google, tudo que tiver concurso, tudo que tiver UFPB, tudo que tiver UFPB concurso, tudo que tiver concurso UFPB, vai aparecer para mim. Então, vai aparecer aí 4 formas diferentes. Vamos imaginar que quando eu coloco isso aqui, ele me retorne aí 200 mil resultados. Existem formas da gente afunilar essa quantidade de resultados, reduzir nessa quantidade de resultados. Por exemplo, se eu colocar entre aspas duplas, colocando entre aspas duplas, eu vou fazer com que o Google pesquise exatamente o que eu quero. Ao invés de ele retornar, por exemplo, 200 mil
200 mil páginas de resultado, ele vai me retornar aí, sei lá, 15 mil. Porque agora ele não pesquisou por concurso, por UFPB, por concurso UFPB e nem por UFPB concurso. Ele vai pesquisar exatamente por essa frase. E se eu quiser afunilar ainda mais os resultados, eu acrescento outro termo, né? Que é justamente o que ele quer na questão. Eu quero saber somente arquivos do tipo PDF. Olha só. File type, dois pontos, PDF. Entendido, meu povo? File type, dois pontos, PDF. Nesse caso aí, eu estou obrigando o Google a pesquisar apenas por arquivos do tipo PDF com o termo concurso, espaço, FPB, tudo junto. Entendido aí, minha gente? Então, nesse caso aí, né, eu vou ter a letra D de dado, né, para marcar aqui. Tatiane, tem sim. Já vai ser postado lá no. São os slides, né, de hoje. Vai ser postado lá na plataforma. Como essa aula de hoje vai ser gratuita, eu vou também, assim que finalizar, eu vou também disponibilizá-la no meu canal do YouTube. E vou colocar os slides lá para vocês também. Tá bom? Tanto vai ficar na plataforma, para quem já adquiriu o curso, como também vai ficar lá no canal do YouTube. Beleza? Por nada. Vamos indo, né? Agora, vamos trabalhar com os navegadores, o tópico 3 lá do edital, que versa justamente sobre os navegadores, os browsers. Lembre-se que browser é navegador em inglês. Tranquilo? Vamos lá. Quanto aos web browsers, que são os navegadores, analise as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiro ou falso. Certo? Esta vou pedir para vocês responderem aí no chat, né? Para ver se estão ligados aí no negócio. Vejam novamente que é uma questão 2022, né? Quentinha, 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 quentinha. Coloquem aí a resposta no chat, vou ficar aqui no aguardo, viu? E aí, cadê vocês, hein? Me deixaram aqui sozinho, foi? Seus problemas acabaram, viu, Mayara? E aí, hein? Eita. Beleza, Tatiana. Vamos ver, né?
Vamos lá. Vamos ver como é que ficou aí agora, né? Saiu aí C, B, A. Sonisa, vamos trabalhar com todos. Todos. Basicamente são 7 browsers, né? Olha só. Nós temos o Microsoft Edge, o anterior a ele, que era o Internet Explorer, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Opera, o Safari e o antigo, como está citado na questão, o Netscape. Certo? São 7 navegadores, basicamente, que já foram cobrados nas últimas questões, né? Então, a gente vai trabalhar justamente em cima disso. Vamos lá. O Netscape já chegou a dominar o mercado, mas atualmente o dominante é o Chrome. Verdadeiro. O Netscape foi o primeiro navegador, minha gente. Inclusive, o ícone dele era o timão de um navio, né? de uma embarcação, justamente porque era um navegador, para navegar na internet. Para vocês verem como já vem de longe essa nomenclatura. Né? O Internet Explorer ainda tem muitos problemas com spyware e vírus de computador. O sistema de segurança dele é muito falho, né? Por isso que muita gente já migrou para o Chrome. O browser da Microsoft, denominado Edge, foi substituído pelo Internet Explorer. Pelo contrário, né, minha gente? O Edge substituiu o Internet Explorer. Certo? O Edge substitui o Internet Explorer. Tatiane, olha aí, Tatiane. A gente tem que ter atenção, né? Pelo amor de Deus, a hora de errar é agora. Certo? A hora de errar é agora, viu? Adriane, o Netscape foi no início da internet. Isso aí faz muito tempo. Certo? Faz muito tempo, viu, Adriana? Não é obrigado a você lembrar dele também, não. Vamos embora. Vamos para a questão. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Pronto. Vamos para a questão. A quarta questão, que é justamente o quarto item do nosso edital. Pronto, Luciana. Olha, Luciana, vamos ter aí aulas em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Né? A gente vai ter aula até a prova. Então, fique tranquila aí e vai dar tempo de você aprender tudo. Certo? Lembrando que eu sempre digo aos meus alunos, o meu objetivo é mostrar para vocês como é que as questões são cobradas na prova. Porque muita gente usa o computador, né? Mas eu uso o computador todo dia. Não existe isso. A forma com que as questões vêm na prova, quem já fez prova de concurso sabe do que eu estou falando, né? Quem já fez prova de concurso sabe do que eu estou falando. A gente vai ter aí formas diferentes de cobrar até o mesmo assunto. Inclusive, vocês viram que no próprio edital vem lá as teclas de atalho. Teclas de atalho, pessoal, são infinitas. A gente não tem como aprender todas. O que a gente vai fazer? Trabalhar em cima das que já foram cobradas nas últimas 500 questões. Pronto. É assim que funciona. Mas e se vir uma tecla de atalho que nunca foi cobrada? Paciência. A gente não tem muito o que fazer, não. Vamos trabalhar em cima de estatísticas, né? Então, continuando nossa conversa. A Microsoft define bibliotecas, né? Bibliotecas, como sendo. Bibliotecas são containers virtuais para o conteúdo dos usuários. Uma biblioteca pode conter arquivos e pastas armazenadas no computador local ou em um local de armazenamento remoto, por exemplo, na nuvem, né? O Google Drive, o OneDrive, todas essas são opções de armazenamento dos dados na nuvem. As 4 bibliotecas padrão do Windows 10 são. E agora? Lembrem-se, as bibliotecas, por padrão, elas não são exibidas no Windows Explorer, né? No Windows Explorer,
geralmente a gente tem as pastas padrão, né? Ele quer saber das bibliotecas. E aí, alguém tem uma sugestão aí? Eu trouxe um printzinho para vocês verem como é que elas são apresentadas lá no explorador de arquivos, né, do Windows. Olha aí quais são: documentos, imagens, músicas e vídeos, né? Letra D de dado. Sonis, Adriana, Lorena, Juliana, acertou tudo. Quem colocou aí letra B, né? Só mudou um negócio, que são arquivos, né? Não existem a biblioteca arquivos e nem muito menos a pasta arquivos. Existem arquivos de programa, que é uma pasta padrão do Windows. Eu é que posso criar uma pasta chamada arquivos, certo? Mas lembrando que a maioria das questões versa justamente sobre as configurações padrão do Windows. Fechado? Vamos para a próxima, né? Correios eletrônicos. É exatamente esse tópicozinho que vem aí no edital. Preste atenção. Hoje em dia nós temos duas grandes situações, né? Duas situações diferentes de acesso aos correios eletrônicos. Eu tenho o acesso através do webmail, né? E o acesso através dos clientes de e-mail. Ok? Tem essas duas situações. O webmail tem sua característica. Em qualquer lugar que eu tiver, basta eu digitar o endereço gmail.com, automaticamente já abre. Os clientes de e-mail têm uma diferença, né? Os clientes de e-mail fazem com que eu precise instalar um aplicativo. Por exemplo, o Mozilla Thunderbird é um deles. O Microsoft Outlook, que é um aplicativo, né, um programa, também preciso utilizar ele. Enfim, então, o webmail, basta eu utilizar o navegador, onde eu, pelo navegador, acesso a minha caixa de e-mails. Já os clientes de e-mail, preciso ter eles instalados na minha máquina. Beleza? Então, vamos para a questão, para a gente entender um pouco mais. Quanto à temática correios eletrônicos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Primeira afirmativa. Possibilidade de enviar a mesma mensagem a um grupo pré-definido de pessoas. Pessoal, existem, tanto no webmail quanto no cliente de e-mail, existe o campo para, existe o campo com cópia e existe o campo com cópia oculta, né? Então eu posso mandar para João, com cópia para Maria, para Pedro, com cópia oculta para Daniel. Certo? Então é tranquilo demais eu poder fazer isso. Primeira questão, tá? A primeira afirmativa tá correta. Existe a possibilidade de incluir arquivos, imagens e ou vídeos anexados à mensagem. Pode ou não pode? Pode. Eu posso acrescentar anexos à minha mensagem, né? Terceiro, as mensagens podem ser arquivadas, permitindo fazer consultas posteriores.
Correto também. As minhas mensagens eu posso criar pastas e guardar elas, ou então deixar elas dentro da própria caixa de entrada, sem problema nenhum. Tranquilo? Então, como vimos aqui, as 3 afirmativas estão corretas. Tranquilo? Sexto tópico lá do edital. Pessoal, como é que tá aí as coisas? Está tudo certo? Sonisa, existe sim com relação ao webmail e aos clientes de e-mail. Pessoal, com o cliente de e-mail, o Thunderbird, o Microsoft Outlook, o Eudora, o Windows Live Mail, enfim, existe uma possibilidade de eu verificar, de eu ter acesso à minha caixa de entrada estando desconectado da internet. Mesmo eu estando offline, eu consigo acessar minha caixa de entrada. Mesmo estando offline, eu consigo escrever um e-mail. O e-mail não vai ser enviado, mas eu consigo escrever o e-mail e ele vai ficar numa caixa de saída. Quando eu me conectar à internet, automaticamente ele vai ser enviado. Tudo isso que eu falei só é possível através do programa leitor de e-mails, ou cliente de e-mails. Já quando eu utilizo o webmail, obrigatoriamente, qualquer ação que eu for fazer na minha caixa de e-mails, eu preciso estar conectado, eu preciso estar online. Tranquilo? Entendeu a diferença, Sonisa? Maravilha. Vamos embora. Desde que a internet se tornou mais acessível, várias pessoas se viram vítimas de golpes e crimes virtuais. Assinale a alternativa que está incorreta quanto aos principais motivos para adquirir antivírus e firewall. Veja que é uma questão exatamente igual ao tópico que vem lá no edital. Pessoal, presta atenção numa coisa. Numa questão desse tipo, que ele pede a incorreta, na prova lá, vocês têm que... Deixa eu só apagar aqui que ficou por cima do nome. Vocês têm que lembrar de marcar, sublinhar aqui, olha, que ele está pedindo a incorreta. Nós temos o costume, né, e em sua grande maioria, nós escolhemos a alternativa correta, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso aí. Nessa questão, ele está pedindo a alternativa incorreta em relação aos programas de antivírus e firewall, certo? Aí olha só, os programas de antivírus e firewall, eles têm a função de atualizar as versões de todos os aplicativos? Não, pessoal. Errado. Quem atualiza o aplicativo é ele próprio. O sistema operacional Windows tem a capacidade de fazer a atualização? Tem. Dele próprio e dos aplicativos que ele trabalha. E não de todo mundo. Né? Uma outra coisa que vocês devem lembrar, para a gente associar bem direitinho. No Android e no iOS, existe a loja dos aplicativos e a loja dos aplicativos informa se o aplicativo que está instalado no seu aparelho já tem uma atualização. Às vezes você pode ativar a atualização automática. Então a loja de aplicativos faz a verificação dos aplicativos instalados no seu celular e se eles precisam de alguma atualização. Ok? Então, questão 6, né? Letra A. Vamos embora aí para os editores de apresentação. Basicamente, o PowerPoint, né? Só tem um editor de apresentação da Microsoft, que é o PowerPoint. Vamos lá. Nessa questão, inclusive, se vocês prestarem atenção, ela é bem antiga, 2020. Por quê? São pouquíssimas questões disponíveis, né? Ou seja, pouquíssimas questões que versam sobre o PowerPoint, ok? Mas, como eu falei lá no iniciozinho, a gente vai trabalhar com todo o assunto.
Tudo. Vamos lá. Relacione as teclas de atalho do editor de apresentação do pacote Microsoft Office, denominado PowerPoint, da coluna esquerda com a respectiva funcionalidade da coluna direita. Então, vamos lá. O PageUp 1, ele serve para quê? Ele serve para ir para o slide anterior. PageUp para o anterior. PageDown para o posterior. Ok? 2. Delete. A gente já sabe que a tecla delete é uma tecla de exclusão. Então, eu vou utilizar ela para excluir o texto, objeto ou slide selecionado. Terceiro, F5. F5 a gente vai utilizar para iniciar a apresentação. Ok? E a última, a tecla ESC, nós vamos utilizar para encerrar a apresentação. Então, 1C, 2D, 3A, 4B. Letra C de casa. Tranquilo? Pessoal, tá dando para acompanhar direitinho aí, né, minha gente? Lembrando que qualquer dúvida, coloque aí no chat. Também, após a aula, tem lá o nosso grupo do WhatsApp, né? Quem se matriculou já está no grupo VIP, já está separado, né? Um grupo separado que é exclusivo para o conteúdo das aulas, para as dicas e tudo mais que eu vou postando no decorrer do nosso curso. Beleza? Vamos embora para os editores de planilhas. Muita gente, eu já conheço de longa data, né, nesses meus 19 anos de sala de aula, muita gente não gosta dos editores de planilhas. Por quê? Porque quem não gosta de matemática, por tabela, não gosta do coitado do Excel ou do Calc. No caso, no vídeo de vocês, né? No caso do Excel. Então, muita gente não gosta dele. Porém, lembrem-se, ele é uma calculadora. Né? A função do Excel é justamente essa, trazer com que a gente trabalhe cálculos, só que de forma mais prática. Porém, muita gente que não gosta de matemática termina não gostando do Excel, tem essa aversão aos números, aos cálculos. Beleza? Mas, vamos embora. Com base na planilha eletrônica genérica a seguir, essa planilhazinha que ele disponibilizou aqui para a gente, né? Assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Aí, olha só, pessoal. Primeira coisa, a gente deve substituir os valores. Vamos lá. Quem é C1? C1 é o número 3. Elevado, esse símbolo do acento circunflexo, quer dizer elevado. Só um adendo, né? Olha só. Se eu quiser calcular 2 elevado à quinta potência, como é que eu faço isso no Excel, pessoal? Igual 2 elevado a 5. Fechado? Então, vamos voltar para a nossa... Deixa eu apagar aqui para a gente voltar para a nossa questãozinha. Olha só. Vou substituindo os valores, né? Pegar com o vermelho de volta. Pronto. B1, 2. Vezes A2, 4. Menos B2, 5. Mais C2, 6. Dividido por A1, que é o número 1. Perceberam que ele utilizou todos os valores da planilha? Né? Então, fiquem atentos. Seguindo a ordem de resolução das expressões, primeiro, a gente vai resolver a potenciação ou exponenciação, como queiram chamar. Então, eu vou ter aqui
3 elevado ao quadrado vai ser 3 vezes 3, que vai me dar o resultado 9. Vezes 4, menos 5, mais 6, dividido por 1. Lembrando que eu vou fazer na ordem. Depois, né, da exponenciação ou parênteses, como não tem mais, multiplicação ou divisão, quem vier da esquerda para a direita. Então, aqui, ó, 9 vezes 4, 36, menos 5, mais 6 dividido por 1, 6. Certo? E agora, 36 menos 5, 31. 31 mais 6, 37. Ok? Letra A. Se vocês analisarem, até para chutar dá trabalho uma questão dessa. Porque olha as respostas. 37, 38, 39 e 40. Não tem nenhum que diga assim, não, é uma mais diferente do que a outra. Até para chutar uma questão dessa dá trabalho para a gente. Beleza? Então, viram aí que não é uma coisa de outro planeta, não. É a gente se acostumar, é a gente entender a ordem de resolução, né? Onde eu vou ter, primeiro, parênteses ou potenciação, depois multiplicação ou divisão, depois soma ou subtração, quem vier primeiro da esquerda para a direita. Fechado? Vamos dar continuidade aqui. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas nossa aula está já acabando, viu? Passou assim, ó, de um jeito que a gente nem percebeu. Vamos embora. Editores de texto, obviamente só vai vir o Word, né? Vamos lá. Quanto aos editores de texto, analise as afirmativas a seguir. Um dos recursos disponíveis no Microsoft Word é a inserção de tabelas em um documento. Eu posso fazer isso no Word? Posso, pessoal. Inclusive, existem 3 formas de inserir tabela no Word. Eu posso inserir uma tabela utilizando a guia inserir, grupo, tabela, e eu escolho o número de linhas e colunas em uns quadradinhos que vão aparecer na tela, né? Quando eu clico na opção de inserir tabela. A outra forma é eu escolher o número, digitar o número de linhas e de colunas que eu posso inserir nessa tabela. E a terceira forma é utilizar a opção desenhar tabela, onde eu vou desenhar a tabela com linhas e colunas de larguras e alturas diferentes, né, de acordo com o que eu desejo. Ok? Então, a afirmativa 1 está correta. Afirmativa 2. Os principais editores de texto não permitem a criação e edição de uma mala direta. Pessoal, o Word e o Writer, né, que vamos colocar aí como os 2 principais editores de texto, eles têm sim a capacidade de criar mala direta, certo? Eles têm sim a capacidade de criar mala direta. Lembrando que no Word vai ficar na guia correspondências, eu vou ter um grupo chamado mala direta e vai ter lá iniciar mala direta, certo? Fica na guia correspondências. Ou seja, a primeira está verdadeira e a segunda está falsa, porque ele diz aqui que não permitem, e permitem, certo? A afirmativa 1 é verdadeira e a segunda é falsa. Letra B, como o Sonisa já colocou aí no chat. Tranquilo? Olha só, vamos para o último tópico aí do edital, que é justamente a extensão de arquivos, que é justamente para a gente entender que determinado arquivo, aquela extensão, serve para abrir em um determinado aplicativo. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar, né? Existem algumas extensões que podem ser abertas em vários tipos de aplicativos, não somente em um. Eu vou dar um exemplo do PDF, né? O PDF, eu posso abrir o PDF no Word, eu posso abrir o PDF em um leitor de PDF como Acrobat Reader,
o Foxit. Eu posso abrir ele no Google Chrome, no Internet Explorer, no Microsoft Edge, certo? Todos esses aplicativos podem abrir extensões do tipo PDF. Tranquilo? Aí vamos lá. Quanto aos tipos e extensões mais comuns dos arquivos, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, são típicas extensões de arquivos de imagem. Imagem. POT e ODS. POT, pessoal, é um arquivo do PowerPoint. E o ODS é um arquivo do Impress, que é o editor de apresentações do pacote LibreOffice. Ok? Então, a primeira aqui está errada. Segunda, são extensões comuns de arquivos de áudio OGG e AAC. Certíssimo. São, terceira afirmativa, né? Tipos de extensões de arquivo do sistema do Windows, no sistema Windows. DLL e SYS. Também são tipos de extensões de arquivos. Ok? Então, temos aí letra B como a resposta correta desse aí. Sonisa, o nome dele é Foxit Reader. Inclusive, ele é gratuito, né? O site dele é esse aqui, ó, que eu coloquei aí no chat. Certo? O site deles é esse aí, para baixar. Tranquilo? Bom, pessoal, por hoje é só, né? Finalizamos aqui nosso encontro hoje. Gostei demais da presença de todos aqui. Agradeço a confiança. Certo? Como é? Não, Isa. Não. A gente vai ter a parte teoria, né? Vai ter a parte de teoria e responder questões também. Mas vamos ter teoria sim. Ok? Andresa, não é que substitui, é um outro formato, certo? Porque existem vários formatos de áudio, certo? Um deles é o ACC, é o MP3, é o Wave. Então tem vários formatos de áudio. O MIDI também é um outro formato de áudio, ok? Não é que ele substitui, serve para tudo. Beleza? Pronto, pessoal. Eu que agradeço demais a vocês estarem por aqui, né? Conto com vocês lá no nosso curso. Hoje é a nossa primeira aula. Daqui para frente, toda semana, vai ter aula. Quarta-feira, Luciana. Quarta-feira vai ter aula. Certo? Já está na nossa programação lá do curso. Beleza? Um abração. Tudo de bom. Agradeço demais a vocês. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Bom final de semana.